Olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para quem está me ouvindo em diferentes horários. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Na meditação de hoje falaremos sobre a Bíblia não é um livro de conto de fadas. Antes de começar, queridos irmãos, gostaria de pedir que vocês deixem o like no vídeo, que vocês compartilhem o vídeo, que vocês assistam o vídeo. Vou pedir que quem quiser deixar um comentário nos comentários agora, no decorrer do vídeo, no final do vídeo, isso é opcional. Fique à vontade, eu vou ler e responderei se tiver algum comentário. E quem não se inscreveu neste canal, que é o canal do Senhor, eu sou apenas administrador, e estiver me ouvindo agora, eu peço que se inscreva no canal, tá bom? Desde já agradeço. Vamos juntos fazer uma oração para começar. Querido Deus amado, que o Senhor me use e me ilumine para mandar a mensagem a essas pessoas, que seu mensageiro aqui presente seja usado como instrumento que o Espírito Santo fale através de mim, Senhor. Todas as palavras que eu disser, é o Espírito Santo do Senhor. Me inspire, Senhor, para que a mensagem possa sair e que todos possamos aprender juntos, Pai. Que os três maiores pessoas do mundo sejam aqui nos ensinando, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ilumina as pessoas que estão ouvindo e a mim também, para que juntos possamos aprender e pôr em prática nossa vida a verdade, Senhor. Que assim seja. Eu agradeço e glorifico, meu Deus. Peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Pessoal, queridos irmãos, muitas pessoas acham que a Bíblia é um livro de conto de fadas, que é um livro que é tudo arrumadinho, tudo bonzinho, que o bem sempre triunfa sobre o mal, né? Que o bem sempre vence no final, né? Todo mundo pensa que a Bíblia tem romance, tem coisa, como muitas vezes se demonstra nas novelas, né? Você, por exemplo, na novela Josué, colocando um romance dele com a Luna, né? Acho que é Luna. Aí na novela da Esther, história de Esther, colocando um romance dela com o rei Assuero, ou Xerxes. Mas será que isso é verdade? Quer dizer, a Bíblia não é um livro de romance nem de conto de fadas. Muitas vezes na Bíblia, o mal triunfa sobre o bem, né? Você vê quantas vezes que povos pagãos triunfaram sobre o povo de Israel. Por quê? O povo de Israel não era o povo de Deus? Sim, eles eram. Só que eles se deixaram se contaminar pelo paganismo, começaram também a adorar falsos deuses lá, falsas imagens. E acabou se igualando aos outros. Então, nesses momentos, Deus se retirava deles, né? Então, havia coisas. Então, há coisas também fortes na Bíblia, como, por exemplo, o que Esther faz no final do livro dela, né? E é tão forte que as Bíblias infantis não têm esse pedaço, né? Muitas vezes nos desenhos infantis bíblicos fala da Esther como uma rainha, que não sei o quê, mas a história dela com Assuero não foi uma história de amor, né? Assuero era um rei meio persa que quis escolher uma nova rainha depois que a sua rainha Vasti pegou e desacatou a ele, né? Não obedeceu às suas ordens. Aí, para servir de exemplo para as mulheres do reino, o machismo que eles tinham, né? Eles então deserdou ela do trono de rainha, né? Desertou e pegou e foi escolher uma nova rainha virgem. Então pegou as virgens do reino, mandou que trouxessem elas para que ele escolhesse uma nova rainha. Mas ele não ia escolher de olhar para elas e escolher a rainha. Não era assim, né? O que ele ia fazer? Como que se veria? Ele ia pegar cada uma das mulheres virgens e ele ia tomá-las como concubinas, né? Como esposas, no caso, concubinas. Qual era a diferença? A esposa, ela tinha uma cerimônia de casamento, né? Então, ela era uma esposa. E a concubina é como se fosse aquela mulher juntada, especialmente com o rei. Elas pegavam e iam até o rei, se deitavam com o rei, mas não eram esposas. Eram concubinas. Elas não eram casadas. Que nem, por exemplo, Zilpa e Bila, elas eram concubinas de Jacó, ou de Israel, e não esposas. Por quê? Porque ele não casou com elas, não fez cerimônia de casamento. Ele a tomou por esposa porque elas eram servas da sua esposa.
né? Então, ele tomou Bila como esposa, como concubina, para que ela gerasse filhos a ele no lugar de Raquel. Assim fez Zilpa também Lia com Zilpa, né? Para que Zilpa também desse filhos a Jacó. Mas ele nunca as quis como mulher, então elas eram concubinas, né? Elas não tinham direitos. Quem tinha direitos sobre quando ia não se deitar com o rei eram as esposas, né? No caso lá, Raquel e Lia. Agora, as concubinas só se deitariam com Jacó, no caso ali, por exemplo, se Raquel autorizasse que falasse para Jacó deitar com Bila. Aí então ele iria se deitar com Bila. Mas no caso ali, quem mandava eram elas. Então, elas eram inferiores às esposas, né? Então, no caso ali, Esther estava lá entre essas moças virgens, e as moças virgens se tornavam concubinas de Assuero, né? E pior, muitas vezes nunca mais ele chamava elas no leito deles, ou seja, elas viravam presas no castelo, ficavam cativas ali, o rei pouco se importava com elas, né? Ali é como se elas fossem uma roupa, né? Elas eram tratadas como objeto mesmo, como se elas fossem umas roupas. Então, se o rei tivesse vontade, ele chamava alguma, né? Entende? Mas, se não, elas ficavam lá como se fosse uma roupa velha, que não chamavam mais. E elas eram obrigadas a ficar presas nos palácios, elas não podiam mais ter vida. Então, elas praticamente eram prisioneiras dele. Então, era isso que aconteceu com aquelas virgens. Elas se tornaram prisioneiras de Assuero, né? Entre aquelas milhares de virgens que foram levadas lá para ele, somente uma virá rainha. As outras iam ser concubinas. E Deus abençoou Esther para que ela fosse a rainha. As outras todas eram concubinas. Então você imagina. E você imagina Esther, uma moça virgem de 18 anos, por aí, 17, 15 anos talvez, né? Mais ou menos entre 13 e 18 anos. Virgem, com sonhos, talvez já tivesse algum pretendente, algum namorado, talvez estava pensando em se casar, ter filhos, ter uma vida normal. De repente, se vê presa num castelo, obrigada a se deitar com o rei, né? E acaba ainda tendo um pouco de sorte de ser a rainha, porém, ela lá no castelo, vivendo um relacionamento com o rei, um homem que possivelmente ela não amava, né? Talvez o rei tenha se apaixonado por ela, porque ela era muito bonita, né? A Bíblia fala que ele gostava muito de Esther, que ele se agradou bastante dela, mas dela provavelmente não tinha nenhum romance com ele. Ela ali sendo obrigada a viver com o rei, todos os sonhos que ela tinha um sonho, por exemplo, de voltar para Israel, para Jerusalém, né, no caso, de ir para Jerusalém, porque ela era descendente de lá, ela nunca tinha estado lá, né? Mas era ela era de Jerusalém. Ela é filha de alguns dos cativos que foram levados cativos da Babilônia, lá na época de Jeremias ainda, né? Quando eles foram escravizados, foram levados cativos para a Babilônia lá. Eles pegaram um monte de gente lá de Jerusalém e levaram para a Babilônia. E os parentes dela foram daqueles que foram, né? Provavelmente. E depois ela nasceu já longe de Jerusalém, mas ela provavelmente tinha o sonho de ir para a cidade santa, porque ela era uma pessoa temente ao Senhor, né? Assim como seu primo Mordecai, o Mardoqueu, né? E ela, por sua vez, queria talvez voltar para lá, construir uma família, ser livre, ter uma família, um marido, filhos. Agora você imagina, você num palácio, esposa de um rei, sabendo que ele ia se deitar com outras mulheres, porque ela não seria a única mulher do rei, sem contar o harém cheio de concubinas, ela ter que dividir esse rei com outras, que ele nunca seria só dela. Um homem que talvez ela provavelmente não amava, obrigado àquela situação, ela talvez nunca tenha desejado ser princesa, ser rainha, né? Pelo contrário, né? Até porque ela sabia quais que eram as condições para isso acontecer, né? Imagina você ser obrigada a isso. Isso é uma história de amor? Não. E no final de Esther,
você vê que ela dá um brado ali praticamente de vingança ali, né? Ela pega e manda, primeiro fez lá o decreto para massacrar quem quisesse matar os israelitas, e depois muitos israelitas atacaram antes de serem atacados, né? E por fim, ela mandou fazer um novo massacre no final do livro, e ainda mandou pegar os cadáveres dos filhos de Amã, que já estavam mortos, e pendurados na forca. E o rei deixou ela fazer tudo o que ela quis. Então, isso aí mostra uma característica da pessoa de Deus? Não. Né? Esther não era essa... Ela com certeza sofreu demais ali para chegar naquele ponto, para ser obrigada a isso, né? Mesmo ela sabendo que provavelmente Deus quis que ela chegasse ali para salvar o povo como ela salvou, mas aquilo para ela não era uma coisa certa, né? Não era uma coisa certa, né? Não era o que ela queria, né? Destruiu a vida dela, né? Então você vê que ela repudiando que ela estava com a situação. Portanto, não é uma história de amor, como se demonstra. Então a Bíblia não é um conto de fadas, história de amor, essa coisa. Então existe tragédia, sim. Existe violência, sim. Tá certo? Então você vê lá o Eude ir lá no rei lá, Eglon, lá de Moab, e traiçoeiramente lá enfiar a adaga na barriga do cara, matou o rei. Troco de quê? Porque o rei estava atacando Israel, né? Então, você vê que são situações, você vê que Israel lá, quando chega lá com Josué, começa a atacar os povos lá que não fizeram nada para eles, né? Eles foram lá e atacaram os povos. Então, falar, são monstros, eles são violentos, estavam roubando as terras dos povos. Não, Deus prometeu aquelas terras a eles, prometeu, e disse que iria dá-las a eles. Só que eles tiveram que conquistar, eles lutaram para conquistar aquelas terras. Deus poderia simplesmente dizimar aqueles povos. Claro, pode ir com a terra de vocês, dividam aí. Mas não, Deus deixou que eles lutassem para conquistar, né? Então eles tiveram que lutar, guerrear, para conquistar aquelas terras. Entendeu? Então é assim. Então a Bíblia não é um livro de conto de fadas, de amorzinho daqui, romance de lá, né? Como é colocado nas novelas, nos desenhos. Não. A Bíblia é um livro de realidade. É um livro de ficção de realidade. E a realidade, gente, é podre, é ruim, é má. Então é claro que aí na Bíblia vai mostrar muita coisa ruim. Até porque ela está mostrando o que é o ser humano ali, né? Ela mostra que Esther não era uma moça santa, não era imaculada. Ela mostra que Moisés não era imaculado, que Davi não era imaculado, que todos tinham tendência ao mal, que todos erraram em algum momento, nos demonstrando que todos nós somos seres imperfeitos, que temos o mal dentro de nós e que não podemos apontar o dedo para ninguém, né? Para ninguém, porque é, nós também somos imundos. Eu acho que nós temos que olhar para nós mesmos. O ser humano tem que parar de olhar para os outros e olhar para nós mesmos. A Bíblia nos faz olhar para quem é o ser humano, quem é que nós somos, qual é o mal que nós possuímos dentro de nós, como nós somos de verdade. Né? Não achar, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu sou bom, eu sou perfeito agora. Né? E ficar apontando o dedo para o mal do outro. Não. Porque antes de ir para a igreja, eu fazia as coisas erradas. E mesmo agora, estando na igreja, eu vou continuar a fazendo as coisas erradas. Por quê? Porque eu sou imperfeito. Não é porque eu mudei para a igreja, que eu me voltei para Deus, que eu sigo o Senhor, eu sigo os mandamentos, eu sigo as leis, que eu vou se tornar perfeito. Não, a minha perfeição só vai acontecer quando Jesus retornar. O que vai acontecer é que cada vez que eu me inclinar para o mal, cada vez que eu fizer o mal, eu vou me lembrar das escrituras, das coisas que eu estudo, que eu vejo, e eu vou sentir mal pelo erro que estou cometendo, e eu vou pedir perdão a Deus, e eu vou tentar fazer o impossível para não pecar mais, não cometer mais aquele erro. Mas pode ser que eu cometa de novo.
Porque tem coisas que às vezes a gente não consegue evitar sempre. Tem algum momento que a gente acaba caindo na tentação, né? Então, queridos irmãos, que nós possamos compreender que a Bíblia não é um livro de contos de fadas, de coisa bonzinha. Ah, não. A Bíblia de verdade, ela nos demonstra a realidade, né? Ao mesmo tempo que ela nos orienta qual é a alimentação saudável, como ela nos orienta quais são as leis e mandamentos que devemos seguir, o que devemos fazer para alcançar a felicidade nesta vida, para evitar as doenças. Ao mesmo tempo que ela é um manual de vida, que ela nos demonstra essas coisas, ela também nos demonstra o que acontece com as pessoas que praticam o mal. Então, ela mostra o que aconteceu com Davi, ela mostra o que aconteceu ao povo de Israel, ela mostra o que aconteceu a pessoas que fizeram mal, né? Então não é só a alegria na Bíblia, não. Ela demonstra que Deus, né, ela nos dá exemplos de que Deus, Ele abençoa e protege aqueles que são tementes a Ele. Porém, Ele disciplina, ele disciplina aqueles povos que estão, as pessoas que estão fazendo as coisas erradas, né? E ele só dizima o povo quando ele vê que não tem mais salvação para eles. Em último caso, né? E quando ele fez o dilúvio, é porque ele viu que aquelas pessoas lá não tinham mais jeito para elas já estavam contaminadas ali com o mal muito profundamente nelas, que não tinham como voltar. O vaso delas já tinha secado. É como o vaso da televisão lá, o vaso de barro. Se ele ainda tá quente, você ainda pode remoldar, tá torto aqui, você arrumar ali. Agora, a partir do momento que ele esfriou, você não faz mais nada com o vaso. Se ele ficou torto, ele vai ficar torto. Ou você quebra ele, faz outro, ou você vende ele, ou usa ele torto mesmo. Mesma coisa é com o ser humano. Enquanto o ser humano ainda está quente, dá para ele ser moldado, né? Então, Deus tenta moldá-lo. Então, a disciplina de Deus é para moldar esse vaso do ser humano. Agora, quando ele seca, Deus vê que não tem mais como moldar, que ele já consolidou naquele mal, naquele erro, naquelas trevas, é onde então Deus fala, não tem mais jeito. Foi o que aconteceu lá com o dilúvio, né, com a cidade de Enoque, foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, foi o que aconteceu com aqueles povos que Israel dizimou para poder assumir as terras que Deus tinha prometido. Deus sabia que para aquele povo não tinha mais salvação, né? Deus deu chance a eles. Como não? A Bíblia não fala isso. Claro que fala. Quando deu as pragas no Egito, quando Moisés abriu o Mar Vermelho, você acha que isso não chegou aos ouvidos dos povos da toda a região? Todo mundo? Claro que chegou. Se Raabe sabia de tudo. Olha, a história de Raabe é a comprovação disso. Raabe sabia quem era Deus, sabia o que ele fez no Egito, sabia o Mar Vermelho, sabia dos feitos que ele fez no deserto, porque antes de chegar ali, eles lutaram contra alguns povos, amalequitas e outros mais ali, né? Tanto que antes de atravessar o Jordão, eles já tinham conquistado algumas coisas ali, algumas terras, que ficou para a tribo de Ruben, para a tribo de Gade, se não me engano, e metade da tribo de Manassés. Então, já tinha chego lá quem era esse povo, que eles tinham a proteção de Deus, né? E já tinha demonstrado para quem era esse Deus. Então eles sabiam muito bem tudo que aconteceu nesse caminho, as coisas que aconteceram, né? Provavelmente chegou a eles com uma nuvem, as pessoas viam a nuvem lá que estava levando eles para um lugar. Nuvem de dia, nuvem de fogo à noite. Aquilo ali é uma coisa que é impossível que só eles estavam vendo. Então eles sabiam muito bem, todos os povos, quem era Deus. E o que Deus estava fazendo com aquele povo. Então eles tiveram a oportunidade de se voltar para Deus. Se aqueles povos tivessem largado seus filhos e se voltado para Deus, eles não teriam sido dizimados. Mas quando eles veem tudo aquilo que aconteceu, ficam sabendo de tudo que aconteceu, e mesmo assim eles continuam com os falsos deuses, continuam sacrificando filhos a falsos deuses, continuam fazendo as coisas erradas, prostituição dessas prostitutisas lá, tudo para falsos deuses. Deus vê que eles não mudaram em nada, sabendo o que aconteceu, eles continuaram no erro. Deus viu que aqueles povos não tinham mais salvação. Foi por isso que ele permitiu que aqueles povos fossem dizimados. Mas ele viu que em Raabe houve salvação, porque ela se voltou para Deus e ajudou os espias em troca de salvação para ela.
né? Porque ela sabia quem era aquele Deus. E a partir daquele momento ela passou a servir ao Senhor. Tanto que o filho dela foi Boaz, que depois casa com Ruth, que tem o filho Obed, que depois teve o filho Jessé, e que depois teve a Davi. Se Davi era um homem do Senhor, se a família de Davi, o pai de Davi era um homem do Senhor, se vem lá de Raabe, né? Começou com Raabe, né? Então, a gente vê que Raabe ela se transformou quando ela ficou sabendo do Senhor, né? E ela, tanto que ela larga a prostituição e ela casa com Salmo, que tem Boaz, né? Então ela vive uma moça de fé. Para você ver que até mesmo uma prostituta tem chance de salvação se ela se arrepender, né? E Raabe foi uma moça dessas, né? Foi um caso desses. Então, queridos irmãos, você vê que os povos sabiam. Então, se Deus dizimou aqueles povos, é porque eles não deram ouvido ao Senhor, né? Eles tiveram oportunidades. Deus não dizima ninguém que não tem oportunidades. Você vê que Deus deu, por exemplo, a Nabucodonosor oportunidade de se converter, né? Deu sonho, deu um monte de coisa para ele e ele não se converteu, né, a Deus. Aí Deus fez o quê? Fez ele virar uma fera, ficou anos lá, não sei quantos anos, 7 anos, não lembro agora a quantidade, uma fera comendo pasto, comendo um monte de coisa, né, comendo capim, comendo bicho, virou um monstro. E aí depois, quando ele se volta para Deus, volta ao normal, ele se volta para Deus e aceita Deus como o único Deus, único, né? Mas, se ele não aceitasse, ele seria dizimado também. Por que a Babilônia foi dizimada? Porque ela viu o que aconteceu com o rei, e ele voltou a si e declarou a todos que ele agora servia ao Deus único, e o povo continuou no caminho errado. As descendências dele também, o filho, depois o filho morreu sem deixar herdeiro, né? Aí veio o marido da irmã também morreu, aí veio a outra irmã, que tinha o marido Namunido, que foi o rei, e depois ele pôs o filho como, que era Belsazar, né, se não me engano, colocou como príncipe regente enquanto ele viajava muitas vezes, né? Foi nesse momento que ele estava com o príncipe regente que ele mostrou o cúmulo da falta de fé, quando ele pegou os utensílios do templo que Nabucodonosor tinha levado e começou a usar na festa pagã dele lá. E aí Deus escreveu aquela palavra na parede, né? Em hebraico. E aí Daniel foi até lá, foi chamado e ele traduziu o que estava escrito lá. Que era o fim para ele. Logo em seguida, chegou os Medo-Persa lá e destruiu. E matou ele, né? E assumiu a Babilônia, tomou posse. Então você vê que nem reinos poderosos como o Egito, depois depois a Babilônia, os Medo-Persa, os gregos, os romanos conseguiram vencer o poder de Deus, né? Você vê que esses reinos poderosos desafiaram a Deus, né? Não se rebaixaram a Deus e foram dizimados, né? Era o reino mais poderoso que tinha, né? Inclusive na estátua lá, quando Daniel fala do próximo reino depois de Nabucodonosor, falou que era um reino mais fraco que o do Nabucodonosor. Era mais fraco e mesmo assim derrotou o mais forte. Por quê? Porque Deus estava com o mais fraco. Então, nenhum reino, que nem por exemplo hoje em dia, Estados Unidos, Rússia, Inglaterra, China, Japão, países aí, Irã, que tem capacidades aí de terríveis de guerra, de bombardeio, esses países não têm a mínima chance de vencer, por exemplo, uma Venezuela, que é um país pequenininho. Se Deus estiver com os venezuelanos, eles vencem esses países. Entendeu? Por quê? Porque Deus é quem é o poder. Não é o Trump que está no poder, não é o Putin lá, não sei como fala o nome dele lá, o russo. Não, é Deus quem está no poder. Se Deus não quer, nada eles vão poder fazer. Nada. Se Deus quer, a Ucrânia tira, ganha dele lá, mata ele e toma o poder da Rússia. Porque a vontade de Deus é soberana. Ele é quem decide as coisas. E é isso que a Bíblia nos ensina do início ao fim. Que quem determina o que vai acontecer
é Deus, e não o ser humano. Então a Bíblia não é um livro de contos de fadas. Vai ter guerras, vai ter coisas ruins, mas os ensinamentos dela são para o bem. Então, ela demonstra certas coisas para que o ser humano entenda que nós não somos perfeitos, que nós continuamos a ser apenas seres humanos podres, falhos, fracos, abutres, abomináveis, né? Entendeu? Então, queridos irmãos, que nós possamos servir a esse Deus, entender que a Bíblia nos revela a verdade que nós precisamos enxergar. Que os apóstolos, os profetas na Bíblia, eles falavam somente o que Deus queria, o que era necessário para eles ouvirem. Então, a maioria das vezes, os apóstolos falavam coisas que eles não queriam ouvir, né? Eles queriam continuar na idolatria, que Deus protegesse eles. Eles não queriam mudar. Você vê que Jeremias pregando que Jerusalém ia ser destruída, que eles tinham que se voltar para Deus. Aí veio lá o falso profeta Ananias e começa a falar que Deus vai trazer de volta o povo que foi levado cativo, né, muito em breve, que todos os utensílios do templo vão ser trazidos de volta, que dentro de 2 anos, alguma coisa assim, e começa a falar um monte de coisa, e aí Jeremias profetiza contra ele e fala que ele, ainda naquele ano ele morreria. E foi o que aconteceu, Ananias morreu, porque deu falso testemunho contra o Senhor. Então, queridos irmãos, muitas pessoas vão falar, né? Tome cuidado, porque muitos vão falar que são Cristo, vão ser falsos profetas, vão levar a mensagem, mas lembre-se, até Satanás, lá no deserto, quando Jesus usou a palavra do Senhor para tentar enganar Jesus. Ele disse, se joga do alto desse monte, porque joga do alto do templo, porque está escrito que Deus não deixará que ninguém caia no chão, que os anjos vão te amparar se você cair. E não é isso que está falando lá na Bíblia, né? Satanás falou uma coisa escrita na Bíblia, mas com a intenção mais distorcida. O que Deus fala na Bíblia é que se você passar por momentos difíceis, se você tiver baques na vida, Deus vai te amparar. Deus não vai permitir que você chegue no fundo do poço. Não vai permitir que você passe necessidades. É isso que Deus está falando. Não que eu vou subir no alto de uma árvore, me jogar no chão e Deus vai me segurar. Ou vou subir na minha casa lá em cima, no telhado, na laje, vou me jogar lá embaixo e Deus vai me segurar. Não, eu vou me patifar, vou me quebrar todo, vou morrer, talvez. Não é isso, né? Então, essa passagem na Bíblia de Jesus e Satanás ali no deserto, quando Satanás usa a palavra de Deus ali, Deus põe isso na Bíblia, tem um propósito. Qual que é o propósito? Ensinar para nós que temos que tomar cuidado, porque nem todos que usam a palavra do Senhor estão usando ela em prol do Senhor. Muitas pessoas usam a palavra do Senhor em prol do inimigo. O próprio inimigo usa a palavra do Senhor. Então, tomais cuidado para não ser enganados por falsos pastores, por falsos líderes religiosos, por falsos profetas, por falsos cristos. Né? É isso que a Bíblia nos ensina. É para isso que está aquela passagem ali. Tudo na Bíblia tem um significado que muitas vezes a gente não compreende. Às vezes a gente precisa ir na leitura original para compreender certas coisas. Né? Então, queridos irmãos, que nós possamos entender que Deus, Ele quer o bem de todos nós, que o desejo dele é que todos nós somos a vida eterna, mas só vai aqueles que tiverem realmente contato com a palavra do Senhor. Muitas pessoas vão falar, você é Carola, você não sei o quê. As pessoas não conhecem o significado de Carola. Né? Carola é uma pessoa que ele segue cegamente aos ensinamentos de um líder religioso, de uma denominação religiosa. É aquela pessoa que ela vive ali, bitolada dentro da igreja ali, seguindo o que a igreja está falando, não o que a Bíblia está falando. Entendeu? Isso é uma pessoa Carola. Agora, uma pessoa que vive estudando a palavra do Senhor, uma pessoa que está diariamente
lendo a palavra do Senhor, gravando essa mensagem que eu gravo todo dia aqui, por exemplo. Uma pessoa que faz a escola sabatina, que faz o ano bíblico, que vai para a igreja no sábado de manhã, quando chega à tarde em casa, vai fazer mais algum estudo bíblico, vai fazer mais alguma coisa, essa pessoa não é carola. Essa pessoa está vivendo para o Senhor. A pessoa que vai, assiste os canais de Deus, não é carola. Ela está vivendo para o Senhor. Ela está se alimentando da palavra do Senhor, né? Jesus é o pão da vida, é a água da vida. Quem comer desse pão não sentirá mais fome, quem tomar dessa água não sentirá mais sede, lembra-se? Então, nem só de pão viverá o homem, como disse lá Jesus no deserto, mas também da palavra do Senhor. Então nós precisamos nos alimentar dessa palavra do Senhor. Nós precisamos estar em contato. Quanto mais em contato eu estiver com esse Deus, mais eu estiver estudando a palavra do Senhor, mais coisas eu vou aprender. E mais eu vou conhecer esse Senhor, mais próximo dele eu vou ficar, mais forte eu vou ficar, mais a luz dele vai brilhar em mim. Menos trevas eu vou ter, menos tentação do inimigo eu vou ter, menos poder sobre mim o inimigo vai ter. Por isso a importância de estudar a palavra do Senhor, né? Israel, por exemplo, eles não tinham acesso à palavra do Senhor. Eles liam lá, as leis eram lidas uma vez por ano, se não me engano, numa festa lá. Ficava um povo no monte e outro povo no outro monte. Então lia lá a palavra do Senhor e aí pegava de um lado do monte o povo falava as bênçãos que obteriam se seguisse a palavra do Senhor e no outro monte as maldições. Aquilo era uma vez por ano, né? E eles tinham estudo ali no templo, quando crianças, sobre a palavra do Senhor. Mas no decorrer da vida eles não estavam tanto mais. Ninguém tinha Bíblia, ninguém tinha acesso às escrituras, somente no templo tinha. Somente pessoas que tinham muito dinheiro, que tinham interesse, que pagavam para ter uma cópia daquilo lá. Entendeu? Mas então era uma outra realidade. As pessoas faziam mal, 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 e ainda queria que os profetas profetizassem coisas boas. Como que o profeta vai falar em nome de Deus coisas boas para uma pessoa que está fazendo o que é errado? Não, esse profeta ele vai vir e vai chamar atenção. Vai chamar a atenção da pessoa, né? Muitas vezes a pessoa prefere acreditar em falsos que falam o que quer, que nem, por exemplo, hoje em dia, né? As pessoas preferem ir e acreditar em líderes religiosos, denominações, que falam que pode beber, que falam que pode fazer balada, que pode fornicar, que pode se masturbar, que pode comer o que quiser, que não precisa guardar o sábado. Só que esquece, será que essas denominações estão falando em nome do Senhor? É essa a vontade de Deus? É isso que você deve se perguntar. E a resposta é clara: não. Não. Pelo tanto que eu já estudei a Bíblia, eu posso garantir para vocês, não tem nada escrito na Bíblia a respeito sobre tudo isso é a vontade do Senhor. Pelo contrário, Deus nos adverte a tomar cuidado com os falsos líderes religiosos, falsas denominações religiosas, que estão te levando ao engano. Muitas vezes são até líderes religiosos sinceros, só que eles estão envolvidos pelo engano. Entendeu? Tome cuidado. Tome cuidado. Não se deixe enganar. Será que é isso que Deus quer? Não importa o que a igreja fala, não importa. O povo preferiu acreditar lá em Ananias e não em Jeremias. Por quê? Porque Ananias falou o que eles queriam ouvir. Exatamente o que faz muitas pessoas hoje em dia. Vão em determinadas igrejas e falam, nessa igreja eu não vou de jeito nenhum, porque aquela igreja que ele não quer ir é a igreja que está falando contra o que ele quer. Né? Não, ele vai aonde ele vai, ele está falando o que ele quer ouvir. E não é assim. Você pode até ir lá. Mas se você não estiver disposto, sinceramente, a servir o Senhor, você pode ir em qualquer igreja, qualquer uma, até mesmo na que eu vou, qualquer uma. Você não vai chegar a lugar nenhum. Somente vai chegar a Deus e a vida eterna aqueles que sinceramente quiserem servir o Senhor. Então, que nós possamos cair na realidade, entender que a Bíblia é um livro de exemplos, é um livro de realidade, não é uma ficção, não é uma historinha, não é um conto de fadas. A Bíblia é um livro que conta a realidade do mundo. Ela conta a história do mundo desde a criação até determinado ponto. E ainda revela coisas que ainda vão acontecer no futuro. A Bíblia é um livro que vai nos trazer para a realidade. É um livro que demonstra que o ser humano é sujo, que demonstra que as pessoas podem mudar, que Deus perdoa, que há misericórdia, que a pessoa precisa se arrepender, que precisa perdoar, que a pessoa tem que praticar o bem, ser misericordioso, humilde, justo. Mas mostra
que mesmo sendo patriarcas, profetas, sendo heróis da fé, como Esther, essas pessoas também tinham um lado ruim, também caíram em pecado. O que faz a gente entender que Deus perdoou essas pessoas. Então, essa é a prova de que Deus também pode perdoar os nossos pecados. Não é porque eu caí em pecado que eu me tornei um ser humano horrível, que eu estou perdido. Não. São provas que Deus perdoa. Se Jesus perdoou aquele ladrão na cruz, Ele pode perdoar qualquer bandido. Basta que ele se volte ao Senhor. Então, quem somos nós para condenar uma pessoa à morte e impedir que ela possa ter uma salvação? Quem somos nós? Já pararam para pensar que se você decide matar alguém que matou, você está cometendo o mesmo crime que ele cometeu? Se tornando abominável, você está abominando o que ele fez e você vai cometer o mesmo erro que ele cometeu? E vai se tornar tão abominável quanto ele? Então você também vai merecer a morte depois que matou ele? Já pararam para pensar que se for pensar desse jeito, não vai sobrar uma pessoa no mundo? Por quê? O cara matou uma pessoa, tem que morrer. Aí alguém vai lá e mata ele. Aí esse cara que matou ele também vai ter que morrer porque ele matou o outro. Aí alguém vai lá e mata ele. Aí quem matou ele vai ter que morrer também porque matou ele. Aí vai vir outra pessoa matar aquele. Aí aquela pessoa que matou aquele vai matar o outro. Então vai matando um outro, matando um ao outro, até chegar ao último ser humano. Aí o último ser humano se mata ou Deus tem que matá-lo. Porque tem que dizimar todo mundo, não vai sobrar ninguém. Esse é o pensamento que a pessoa tem quando fala, a pessoa matou, tem que morrer. Mas quem que vai matar ele? E esse não é o pensamento de Deus. Não importa o que eu penso, o que você pensa, não interessa. Interessa o que Deus pensa, e Deus não quer que mate aquela pessoa. Pelo contrário, que vai pregar aquela pessoa e que traga ela para Deus. Ela vai pagar pelo que ela fez. Ela vai ser presa, ela vai pagar na lei humana com a prisão, e ela vai pagar na lei celestial depois, porque vai ter as consequências na vida. Davi, por exemplo, ele não foi preso. Mas o que ele sofreu na vida foi muito pior que tivesse sido preso, né? Era muito melhor ter perdido o trono dele, sido preso, do que o que ele sofreu. Ele sofreu muito mais, né? Porque um pai perder um filho, que foi Aminon, ter a filha estuprada pelo próprio filho, né? Então, ou seja, o irmão estuprou a irmã, os dois filhos de Davi. Então, o filho foi morto por Absalão, depois Absalão morreu também, são dois. Depois, é, Absalão tentou, né, roubar o trono do pai antes disso. Depois teve mais problemas. Adonias tentou também assumir o poder na marra, quando viu que o pai não tinha mais condição de governar. Davi, então, pôs Salomão como rei. Depois Salomão teve que ir lá e matar o irmão porque tentou novamente tomar o trono. Depois Davi estava numa cama lá sem poder mais, assim, abraçado com uma concubina o tempo inteiro lá, que foi a bisaga escolhida, né? Para que ela esquentasse o rei. Agora você imagina. Olha a situação também de Abisag. Ela ser escolhida para ser concubina do rei. Na novela Rei Davi e na novela, principalmente na novela Reis, colocaram que a Abisag quis ir lá ficar com o rei, que ela foi alegre, porque ela amava o rei. Mas vocês acham que isso é verdade? Claro que não. Provavelmente ela foi na marra, né? Escolheram ela foi sabendo o quê? Que ela nunca ia ter nada com o rei, porque ele estava no fim da vida, ele não podia fazer mais nada da vida dele, ele estava doente, ela não estava indo lá para ser mulher dele. E que ela, a partir do momento que ela virasse concubina dele, que ela não ia ter relação com ele, provavelmente ela ia morrer virgem. E quando o rei morresse, ela ia ficar uma qualquer. E ela teve que ir, né? Ficou lá abraçada com Davi o tempo inteiro, até que ele morreu, né? Porque ele não aguentava mais segurar a caloria do corpo. Então, para aquecer ele, tinha que ficar lá abraçada com ele o tempo inteiro. Então, olha o que Davi sofreu na vida dele por conta do erro que ele cometeu. Então, não era muito melhor ter sido preso? Não era muito menos sofrimento? Claro que seria, né? Mas não, ele continuou no trono, ele continuou, Deus o perdoou, ele não foi preso, mas nem apedrejado, né? Porque a pena para adultério é apedrejamento, então ele teria que ter sido apedrejado, seria essa coisa. Seria muito melhor para ele, mas Deus deu um castigo muito maior para ele. Ele não foi apedrejado, mas ele sofreu terrivelmente. Ele vai estar na vida eterna, porque Deus o perdoou porque ele se arrependeu. Mas ele sofreu as consequências. E isso vai acontecer com todo mundo. Cada um vai pagar do seu jeito, mas vai pagar cada erro que cometeu. Então não cabe a mim, a você e a ninguém, absolutamente ninguém, julgar o outro e condená-lo não à morte ou não. Quem vai julgar é Deus.
Não sou eu que vou condenar ninguém. Não sou eu que vou olhar para aquela pessoa e falar monstro. Não, ele não é um monstro. Monstro é Satanás, seu demônio. Porque é ele quem está fazendo isso com aquele ser humano, com aquele irmão meu. Porque aquele monstro é meu irmão. Não de sangue, né, assim, de irmão e mesmo pai. De sangue sim, porque todos nós viemos da mesma família. Noé e seus filhos. Mas, irmão, eu falo, por conta de ser um ser humano, um igual a mim. E o inimigo, o Satanás, esse monstro, está fazendo com que ele aja daquele jeito. Então, quem que é o monstro, né? Hã? Quem que é o monstro? É aquele homem que está sendo vítima de Satanás ou é o Satanás? Nós temos que aprender a enxergar quem é o monstro de verdade, quem é o inimigo. O inimigo é Satanás. E tanto aquele homem, coitado, que está sendo vítima dele a cometer esses erros abomináveis, como eu, como vocês todos que estão me ouvindo, como qualquer ser humano na face da terra, somos todos vítimas de Satanás. O culpado de tudo é Satanás e seus demônios, e não as pessoas. Eu não posso olhar para uma pessoa e condená-la. É isso que Deus tenta nos ensinar na Bíblia. Satanás é quem está fazendo tudo. Satanás é quem toma o ser humano. Satanás é quem é o inimigo. Tá? O inimigo na Bíblia nunca foi os filisteus, nunca foi os edomitas, os moabitas, nunca foi os amonitas, os amalequitas. Não, os babilônios, os romanos. O inimigo na Bíblia sempre foi o único. Satanás e seus demônios. E é isso que nós devemos entender. Então a Bíblia, ela vai nos mostrar a realidade. Ela vai mostrar quem é Deus, que ele pune, só que ele também conforta, que ele ampara, que ele está ali como amor, como justiça, como misericórdia. E a Bíblia nos demonstra uma promessa de uma vida eterna, né? Que Jesus está nos oferecendo, que ele pagou o preço para essa vida eterna com o próprio sangue dele, com a própria carne. É isso que ela está nos propondo. E nos dá condições para alcançar, nos dá, na verdade, orientações para alcançar essa vida eterna. Como é que eu vou alcançar isso? Quando eu pratico bem, quando eu olho para o próximo e olho com piedade, com misericórdia, não com ruindade, não com rancor. Quando eu perdoo as pessoas que me fez mal, quando eu me arrependo dos maus que eu cometo. Que mesmo sendo um pecador, mesmo caindo em pecado muitas vezes, eu me arrependo e peço perdão ao Senhor e às pessoas que eu posso ter feito mal. Você entendeu? Que eu consiga isso. É isso que me faz um cristão de verdade. Pois a gente vê que os nossos patriarcas, que os heróis da fé, também erraram, mas se arrependeram. E você pensa que o erro de Davi foi só matar Urias e Batseba? Matar Urias e adulterar com Batseba? Não. Provavelmente Davi cometeu muitos outros erros, com certeza. Só que a Bíblia não fica falando, porque se ela for falar dos erros de todos os patriarcas, de todos os profetas da Bíblia, a Bíblia ia ter 1.000.000 de vezes mais o tamanho dela. Ia ser um livro tão pesado que ia precisar de um guindaste para carregar. Então é claro que todos eles erraram e muito, cometeram muitos pecados. Mas a Bíblia só revelou alguns ou outros. Para quê? Só para nos demonstrar que eles não eram seres humanos perfeitos. Que eram tão pecadores quanto nós. E, nem tanto, se arrependeram, estão ali como heróis da fé. Que são iguais a gente. Que os profetas, que os apóstolos, nenhum deles eram melhores do que a gente. Pelo contrário, eram iguais. O próprio apóstolo Paulo diz que os pecadores ele era o pior. Ele fala que ele tinha uma carne, um espinho na carne. Né? Então, que ele era tão imundo quanto qualquer outro. Nenhum deles se pôs melhor que ninguém. Entendam? Nenhum deles era melhor do que nós. Então não achem que não tem salvação para vocês. Não achem que é diferente, não são. Davi é um assassino, e está onde? Vai estar na vida eterna. E ainda Jesus ainda usa o nome de Davi, né? Filho de Davi. Né? Aquele ladrão era um ladrão, estava ali na cruz sendo crucificado porque ele roubou. No entanto, se arrependeu ali na cruz, Jesus o perdoou e garantiu que ele estaria no paraíso. Se Jesus perdoou um assassino, perdoou um ladrão, quem sou eu para querer matar esse assassino? Fica aqui essa meditação, tá bom? Vamos fazer uma oração de encerramento? Querido Deus amado, obrigado por mais essa meditação, obrigado por estar comigo mais uma vez. Que nós possamos pôr em prática na nossa vida todos esses ensinamentos, compreender que a Bíblia é um livro que vai nos trazer a realidade. E não é um conto de fadas, não é um romance, não.
é um livro de realidade, é um livro que conta a história verdadeira, que nós precisamos seguir e nos orientar, que nos traz ensinamento, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais esse momento. Peço que as pessoas que estão me ouvindo aqui, inscritas no meu canal ou não, que essas pessoas possam servir ao Senhor, meu Deus. Peço, Senhor, meu Deus, que essas pessoas possam estar contigo, meu Pai. E que nós possamos servir ao Senhor e compreender a verdade bíblica, Senhor, e seguir suas orientações, Pai. Que nós possamos deixar que o Espírito Santo leve as nossas ações, Senhor. E que se nós caímos em pecado, sabemos que se nos arrependermos, Deus nos perdoará, Senhor. Que nós vamos cair em pecado, Senhor, muitas vezes. Que nós nunca vamos ser perfeitos enquanto Jesus não voltar, meu Pai. Sabemos disso, Senhor. Que nós possamos ser guiados, Pai. Que as pessoas que estão inscritas no meu canal no dia de hoje, Senhor, que elas possam voltar, que estão inscritas no meu canal e me ouvindo, ou as que estão me ouvindo que não estão inscritas no meu canal, e as que estão inscritas que não estão me ouvindo, que elas possam voltar do trabalho para casa no dia de hoje, em paz, Senhor. Que elas possam voltar do trabalho, meu Pai. E possam voltar bem, Senhor. E chegar sãos e salvos em casa, Pai. Que assim seja, abençoa a todos, Senhor. Que assim seja, eu agradeço e glorifico. Amém, Senhor. Obrigado, queridos irmãos. E lembre, Satanás está sempre perto da gente, querendo nos fazer com que a gente caia em pecado, que a gente se enfraqueça, que a gente faça o que é errado. Ele está ali simplesmente para nos guiar, Senhor. Deus está aí para nos guiar, queridos irmãos. Porque Satanás é assim, né? Que todo bem e todo mal, meus queridos irmãos, possam estar sempre o mal longe da gente e o bem perto, meus queridos irmãos. Que nós possamos servir ao Senhor e sempre enxergar as ações com os olhos de Deus, nunca com raiva, rancor. Entender que o inimigo é um só, Satanás, que não cabe a mim e nem a vocês julgar ninguém. Que todos nós somos vítimas de Satanás, somos imundos pecadores e que precisamos do sacrifício de Cristo para ser salvos. Que assim seja. Amém, Senhor. Amém. Obrigado, queridos irmãos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.